Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast, o Fio de Ariadne. Aqui você vai encontrar um mar de reflexões sobre o contexto do mundo e como as pessoas estão navegando nele, sejam líderes, empresários, enfim, pessoas. Eu sou a Aline Mourão e estarei sempre aqui junto com a Ana Marega. Ana, dá um oi aqui para o pessoal. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fio de Ariadne. E para a gente começar o nosso primeiro capítulo, gente, vale explicar para vocês por que a gente escolheu o nome Fio de Ariadne, para a gente batizar aqui o nosso podcast. É uma história super legal, a gente, né, enfim, fez um brainstorm e lembramos do nome do mito que vem da mitologia grega que conta a história da Ariadne e de Teseu. Em resumo, o que acontece? Ariadne ofereceu um fio a Teseu para que ele não se perdesse no labirinto. E esse fio, pessoal, representa muito a clareza, a direção, a coragem de seguir em frente. Assim também é este podcast, um espaço de reflexões para nos guiar nesse labirinto do mundo atual, ajudando líderes, empresários e todos nós a encontrarmos caminhos possíveis nessa nova realidade. Ana, apresenta aqui para o pessoal qual é o assunto de hoje. Então, hoje a gente não vai falar sobre Ariadne e o Teseu, se bem que ali nessa história podia render um conteúdo incrível para um próximo capítulo, porque é muito interessante, tem várias analogias por trás. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema também muito relevante, que é a epidemia silenciosa. Por que será que os líderes brilhantes estão esgotados ou desconectados, né? Aliás, ali nessa solidão da liderança é um desafio que muitos líderes enfrentam, né? Por conta do peso das responsabilidades, expectativas altas, né? Você vivenciou muito isso na sua carreira como líder, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa solidão, sobre esse silêncio e falasse um pouco da sua confissão como líder. Legal, bacana, Ana. Bom, eu tenho 22 anos de carreira, gente. Hoje eu contei. Eu contei quanto tempo eu comecei, né, de fato, a trabalhar, a entrar no mundo, né, do mercado, dos negócios, e 16 anos aí de liderança. Eu sou formada em publicidade e propaganda, essa é a minha formação. Metade da minha carreira foi muito voltada a trabalhar na parte de criação de áudio, né? Principalmente agências de publicidade. Naquela época não se tinha muitos recursos tecnológicos e nem digitais, então a gente tinha que usar mesmo o nosso talento, né? Então a gente era muito criativo, a gente fazia, né, o trabalho ser um espaço que, para mim, né, fazendo essa reflexão do antes, da metade da minha carreira para depois a outra metade da minha carreira, eu acho que a gente até se divertia mais no trabalho, né? Eu acho Com que a gente certeza. tinha, né? A gente tinha mais aquela desenvoltura, a gente não tinha problema de chegar, às vezes, num outro horário, sair de um outro horário, enfim. Acho que a gente usava muito um recurso mesmo humano, né? A gente tinha troca, a gente colaborava, a gente não tinha muitos rituais, muitas métricas, muita coisa, né? Mas isso era um outro momento, né? Isso era um passado. E aí surgiu a vinda, né, cada vez mais de um modelo diferente de como que, obviamente, a gente iria trabalhar, principalmente eu, que atuo há muitos anos, né, no marketing, vendas, né, que são áreas que mudaram muito, né, sua forma de trabalho ao longo dos anos. E aí surgiu o marketing digital e dentro disso eu falei assim, opa, peraí, eu preciso adaptar o meu modo, né, de trabalho para eu continuar sendo uma profissional relevante. Então, metade da minha carreira eu me vi muito voltada nesse mundo de tecnologia, de startups, quando as startups explodiram, né, vieram, né, aqueles anjos, né, que investiam em empresas, e aí a gente virou o quê? Um mar de ir atrás de métricas, de bater resultados, né, aquela coisa de alavanca de crescimento, e aí vinham aquelas letrinhas diferentes, né, geração de lead, growth, inbound, outbound, aí começou, né, a vir cada vez mais Sopa de esse letrinhas. universo, a sopa de letrinhas, né?
Mas, enfim, era a transição natural, né? Eu acho que muitas empresas, né, tiveram que abraçar, e, obviamente, o digital, e agora nós estamos vivendo aí a era da inteligência artificial, né? E quando eu me tornei líder, eu acho que é muito comum a gente, no começo dessa jornada da liderança, a gente cometer alguns enganos, né? Nessa nova fase, assim, né? Porque a gente muitas vezes não tem ainda o que a gente chama de repertório, né? A vivência mesmo do campo de batalha, né? De gerir pessoas, é algo muito complexo. A gente acha que é simples, né? Todo mundo quer ser líder porque, obviamente, quer crescer na empresa, e isso é um caminho natural, né? Para eu ir para um próximo passo dentro de uma carreira profissional, eu, em algum momento, quero ser líder, né? Até por uma questão também salarial, de benefícios, enfim, né? Entra várias variáveis aí. Mas o começo, a gente acaba realmente não tendo tanta experiência, e essa falta nos ajuda a, de fato, a guiar melhor ali o caminho das pessoas que a gente está liderando. E aí, Ana, o que, que eu estou vendo, assim, depois de 22 anos de carreira, né, de profissão? Para mim, ficou muito claro, depois de 5 anos que eu já estava atuando como líder, né, de grandes grupos ali, que hoje existe muito o líder que é o jovem, tá? Que é o recém-promovido, porque é natural mesmo, né, que isso aconteça, que a gente vire um analista, vai pleno, júnior, sênior, né, e por aí vai, até o momento que a gente é promovido. E eu vejo que existe muita ansiedade nesse momento, né? A gente acaba tendo muito aquela questão da síndrome do impostor. Meu Deus, se alguém descobrir que eu não sei realmente tudo, o que, que vai acontecer comigo, né? Então, normalmente esse grupo, o que, que acontece, né, com essa persona? Ele compensa através do excesso de trabalho. Eu já vivenciei muito isso. Eu já trabalhei até 10 horas da noite muitas vezes, né? Para entregar, eu acho que a gente no começo tem energia para isso, tem sangue para dar para isso, só que a gente acaba microgerenciando tudo, né? Por quê? Porque a gente tem um certo pavor da que a equipe fale, que se exponha a nossa incapacidade, ou que exponha uma falha, né, de liderança, que a gente ainda é natural não ter. E normalmente é uma persona que evita muito o feedback. Por que, que a gente também vai falar muito sobre isso, né, Ana? Porque a comunicação sempre é o segredo de tudo, né? Acho que desde que a gente se tornou, né, veio a esse planeta, a comunicação é o ponto de partida onde tudo pode acontecer, seja o caos, ou seja a alegria, ou seja a felicidade, né? E como o outro do outro lado recebe essa mensagem, que é o grande ponto, né? Eu trabalhei muitos anos treinando grandes líderes, executivos, presidentes de grandes empresas, quando eu até atuava com técnicas de apresentação, né, que a gente criava storytelling, um roteiro, como é que você se posiciona, como é que você conta essa história, como é que você faz uma boa convenção de vendas, né, convence ali a tua audiência daquela ideia. E aí o que, que acontece? Esse grupo, né, esse líder jovem, ele evita o feedback, porque normalmente ele não quer ser visto como mal. E o feedback exige que você tenha conversas difíceis, conversas cruciais e muito pontuais. E muitas vezes a gente erra qual que é o momento ideal, a gente erra na abordagem. E aí a gente encontra o que dentro desse cenário das empresas? A segunda persona, que é o líder veterano, que é aquele líder já de 15, 20 anos de experiência, assim como nós, né, Ana? Eu acho que Sim. aí a gente já tem o quê? A gente já tem a experiência, a gente tem o repertório, porém, a gente ainda comete por hábito alguns erros. E aí a gente tá o quê? Como é que eu vejo essa pessoa? Ela tá esgotada, ela já tá burnoutando, ela já não é tão jovem assim para aguentar um ritmo, né, de entrega mais excessiva, de conseguir, né, driblar uma coisa que deu errado, um caos na equipe, e ele vai lá e ele cobre isso. Então, ele acaba sendo muito cobrado, não só pela vida profissional, mas a vida pessoal, né, que Já tem tem nesse. família, já tem filhos, né? Exato. Ter filhos, ter um relacionamento, enfim, né? Ele tem uma vida fora do trabalho, e aí esse líder, o que, que ele faz? Ele não microgerencia mais por uma insegurança, mas por uma questão de hábito, né? E, às vezes ele enraiza isso, ele nem percebe que ele está fazendo isso, e esse é o silêncio dele, né? O silêncio que ele também
acaba não dando feedback, nem mais tanto por não ser o mal da história, né, parecer o vilão, mas por ceticismo de que as pessoas não vão mudar, né? Ah, isso aqui na empresa, principalmente as pessoas, né, Ana, que atuam muito mais há mais de 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro de uma empresa, ele acaba acreditando que nada mais vai mudar, que sempre foi assim, né? Ele em raiz ele incorpora mesmo de fato essa crença. Então eu vejo, Ana, que esses dois líderes ali estão numa batalha, né? O líder jovem ainda tem gás, ok, mas o líder veterano ele já está entregando ali as pontas, né? Ele está soltando um pouco ali essa toalha, ele já está cansado dessa batalha, Soltando mas ele fio. soltando o fio, exatamente, mas assim, ele tem que continuar, né, gente? A vida é pagar conta, a gente tem, né, algumas propósitos na vida, a gente quer alcançar algumas coisas, enfim, mas esse líder tá ali porque ele fala, meu, mas se eu não trabalhar, o que eu vou fazer também na vida? Então, existe a gente fala que o líder, ele sempre está em dissonância, né, Uhum. entre o bem e o mal, digamos assim, né? E aí, Ana, eu acho que é muito legal você trazer aqui para o pessoal como é que você vê isso através da tua lente, da tua experiência profissional, que eu acho que é bacana o pessoal conhecer aqui. Deixa eu contar primeiro, rapidinho, contextualizar a minha formação, que explica um pouco o modo de eu, essa minha lente, né, para fazer essas leituras diferentes aí do contexto que a gente vive, né. Eu sou engenheira civil, né, eu fiz engenharia civil, aí depois de um tempo já mais velha, eu fiz artes plásticas, e, por último, agora fiz uma formação em psicanálise, né? Eu sou mentora de líder já há um tempo, consultora de desenvolvimento humano e organizacional há mais de 26 anos. Eu parei de contar, mas isso me dá um. Eu nunca fui líder empossada com um crachá, né? Eu sempre fui líder de projeto, então isso também me dá um outro ponto de vista de todo esse contexto, né? Primeiro, eu acho assim, Aline, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, assim, no mercado, um momento singular, sabe? E em muitos aspectos, a empresa e nós mesmos passamos a validar esse esgotamento como se fosse um sinônimo, assim, de produtividade, né? Então, se eu trabalhar 12 horas por dia, eu estou sendo produtivo. E a consequência de tudo isso, né, é essa desconexão, né? Então, é pressa para tudo, é pressão para tudo, tudo é urgente, a gente não tem mais dimensão do que é urgente, do que é importante. Às vezes eu sinto que parece que a gente está no labirinto do Teseu, correndo ali, alguém mandou a gente correr, a gente nem sabe quem mandou correr, mas a gente está indo, e não sabemos para onde é que a gente, de fato, está indo, né? Eu costumo dizer, né, Aline, para os nossos clientes, né, que a empresa ela parece uma panela de pressão fechada, né, com o fogo ligado ali no máximo, e eu acredito que uma hora isso vai dar ruim, sabe? A panela vai estourar, né? Como a gente já está vendo em algumas empresas, até em alguns clientes, em até processos de mentoria com alguns líderes, né? Toda essa consequência aparecendo em forma de doença no fim do dia, né? E eu acho ainda por cima que dentro dessa panela tem um tempero, né, de toda essa revolução tecnológica que a gente vem passando já há alguns anos, e nos últimos anos, a entrada das IAs convivendo, coexistindo com a gente ali dentro do ambiente de trabalho, né? E é uma potência, né? A gente ainda não sabe lidar com essa potência, mas esse é um assunto, gente, que a Aline super domina, e com certeza ele vai permear todos os nossos podcasts, todos os capítulos,
porém, talvez seja um tema central de vários bate-papos daqui para frente, né? Mas o que eu acredito, Aline? Eu acho que não vai demorar muito para a gente ser convocado para uma grande transgressão, não um movimento de é, é, ruptura, de destruição, né? Mas assim, a gente vai ter que parar para pensar sobre esses limites, né? Porque o quanto ele está ultrapassando coisas que a gente mesmo, como líder ou como colaborador dentro de uma empresa, está permitindo que as coisas aconteçam, né? Principalmente esse líder veterano, eu vejo que ele está muito mais refém deste modelo do que o líder mais jovem, que tem mais capacidade de se moldar e se adequar, né? Com certeza. E eu vejo que em algumas empresas para alguns líderes, isso na própria mentoria a gente já vê acontecer, né? Que vai ter uma viradinha de chave aí, né? E aí a gente começar a questionar o que de fato a gente aceita como normal. E abrir espaço aí para repensar esse pacto, né, esse acordo com a empresa, para que a gente tenha não só no discurso, a humanidade presente dentro um trabalho mais humano, de fato, né? São, eu vejo que é um discurso muito quando a gente fala em projetos de cultura organizacional, né, o humano no centro, mas eu ainda vejo que é muito, quando a gente olha para a empresa, é muito discurso e pouca ação ou prática de fato, né? Eu acho que isso vai trazer para a gente muito mais conexão e muito mais presença, seja ela com a nossa vida pessoal, né? Seja ela com as nossas equipes ou com essa conexão e essa presença dentro do contexto de trabalho mesmo, né? E aí, assim, pensando, refletindo sobre o tema, né, do nosso podcast, eu comecei a refletir, eu acho que isso está embaixo de um grande guarda-chuva, né, que a felicidade, né? Tem um psicanalista que se chama Contardo, que eu gosto muito, e ele ele traz uma frase ou uma reflexão, mais do que uma frase, é uma reflexão muito importante, que ele fala que mais do que ter uma vida feliz, a gente precisa ter uma vida interessante. E interessante a gente entender que a vida é feita de altos e baixos, né? Com pequenos prazeres, mas também com grandes dores. E a gente poder aceitar essa transitoriedade da felicidade. Mas a gente tem dificuldade, né, de aceitar essa dinâmica e abrir espaço para uma experiência mais autêntica, menos focada, menos focada pela tirania do controle em si, né? Como se a gente pudesse controlar a nossa capacidade de ser feliz, né? Então, assim, tem algumas empresas e algumas consultorias e veículos de negócio que têm colocado a felicidade, por exemplo, como um KPI, né? Como se a gente pudesse controlar a felicidade, né? A que ponto nós chegamos, né? Se você for com a lente da psicanálise, né? Se você for falar sobre felicidade, é impossível a gente controlar a felicidade, muito mais ter ela como um KPI, na minha opinião, na minha lente pessoal, né? Então, a gente não está bem sempre, a gente não está no controle sempre. Às vezes eu fico pensando que parece que a vida virou uma planilha de Excel, né? Se a gente colocar lá uma fórmula mágica na planilha, vai dar tudo certo, né? Mas, enfim, a empresa, ela vai sim exigir controle, ela vai exigir regras, ela vai pressionar, ela vai colocar processo em tudo. Afinal, gente, ela é um CNPJ, ela não é um CPF, né? Então, quais são as bordas desse CNPJ?
Eu queria que você contasse e falasse um pouquinho é, sobre isso. Como é que a gente vai equilibrar tudo isso, né? Legal. Eu acho que essa frase que você falou, inclusive, Ana, né, na questão da felicidade, sim, da gente ter uma vida mais interessante, e aí isso que me fez recordar muito o que eu falei no começo do podcast, né? Acho que no começo lá da nossa carreira, 2000, dos anos 2000 até 2007 ali, eu acho que a gente ia para o trabalho porque a gente tinha muito interesse, né, em fazer aquilo que a gente era bom de fazer, né? Pô, eu sou bom de montar roteiro, sou bom de entregar isso, né, essa estratégia. E eu acho que a gente até nem media tantas coisas e acho que era até mais feliz no trabalho, inclusive, né? Como Eu nunca vi, as empresas falam tanto de propósito e eu nunca vi tanta gente sem propósito dentro das empresas, né? Interessante. Exato, exatamente. Então eu acho que antes tinha mais essa clareza de você ter o seu. Era você que tinha o seu propósito, né? Não dependia de mais ninguém, você não terceirizava isso. Acho que esse era o ponto. Acho que na época que eu entrei no mercado de trabalho, quando eu comecei minha universidade, 2003, a gente tinha essa consciência, né? Pô, mas depende só de mim. A empresa, que é o que você falou, ela é um CNPJ, ela faz o papel dela, né? Ela é um órgão à parte ali. Então, eu vejo que a gente acabou misturando as coisas demais ao longo desse tempo, né? Se tornou um modelo diferente de medir as coisas, taxa de engajamento dentro das empresas. Olha, agora você tem que fazer um one-on-one, daily, isso e aquilo, né? Com buca. E aí você acabou se desconectando, a gente acabou se desconectando muito do grande papel que principalmente a liderança tem de guiar, né? O seu liderado, né, dar o fio para o liderado e esse liderado ser de fato o protagonista, né? Ele está ali para entregar o combinado, né? E aí eu acho que como é que a gente equilibra tudo isso? Porque não vai deixar de existir, né? Vamos ter os altos e baixos dentro das empresas, dentro da nossa vida pessoal. E como é que a gente faz isso? Acho que aí tem a pergunta de US$ 1 milhão, né, Ana? É como a gente vai coexistir sem destruir o ser humano, sem destruir esse bem-estar. E eu acredito que é muito mais depender de nós, né? Uma mudança mais interna nossa, que a gente conseguir dar, né, para o líder buscar esse fio que guia e sim conseguir transitar entre esses extremos de consciência, em vez de negar ou tentar maquiar, às vezes, o que ele não está bem naquele dia, né? O que ele, né, as sensações, né? O que ele está sentindo naquele momento, né? Então, eu acho que aqui tem algumas pistas que a gente pode colaborar para que a gente não se deixe destruir ao longo desse processo, né? Assim como eu e você, Ana, a gente entendeu os nossos limites. Então, esse é o Exatamente. primeiro passo, né? Acho que reconhecer os nossos limites. E mais é engraçado que a gente só reconhece isso depois de que a gente está realmente burnoutando, né? O que é Exatamente. errado, porque a gente precisa ter essa consciência de entender isso, esses sinais antes, essas percepções, né? Que às vezes nem tudo cabe no mesmo dia, nem tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo, né? Que é o que você falou. Às vezes a gente tem que ter uma noção melhor do que é a prioridade daquele dia, daquela semana. Aí depois disso a gente fala o quê? É recolocar essas prioridades. O que é de fato o senso de urgência? Porque no fim tudo vai ser urgente, né, dentro de uma empresa, se a gente for ver. Então, o que de fato a gente vai realmente colocar como uma urgência e o que não é tão importante assim. E definir o que de fato é essencial já começa a ser o quê? Um autocuidado conosco e com quem a gente trabalha, né? Com quem a gente divide as nossas horas de trabalho, que seja um colega, que seja um liderado. E aí, depois disso, acho que se a gente for ver, né, a sequência ali, é a gente abrir espaço para pausas, né? A gente, não estou dizendo aqui que a gente tem que tirar um sabático, né? Sorte de quem consegue tirar Sorte seis de quem meses consegue. né? Falar, não, eu vou tirar um sabático aí, vou ficar 6 meses ausente, né? Enfim, acho que o bem-estar ele não nasce do excesso de controle. E aí é que está o grande lance da gente soltar, né? Soltar mais, solta um pouco, solta esse fio,
né? Solta Vamos o soltar fio, esse pô. fio, né? E a gente entender que em alguns momentos a gente precisa parar, pausar, respirar e a gente se recalibrar, né? Porque aí tanto a Ariadne quanto o Tiseu consegue estar se equilibrando, se recalibrando ao longo desses labirintos que a gente vive, né? É. E aí, com isso, a gente trazer o que? De novo o olhar, a gente aceitar que, né, a vida interessante, ela vai incluir mesmo desafios, ela tem dores, ela tem conquistas, ela tem momentos de prazer e momentos, né, de muito caos. E nada é linear, tudo é movimento, né? Assim como a gente fala muito isso, né? Principalmente nas áreas de grande pressão, como marketing, que tem muita mudança tecnológica, automações, a inteligência artificial cada vez mais trazendo, né, possibilidades, assim como a área de vendas, né? Que constantemente a gente está mudando funis de vendas, né? A jornada do cliente hoje para uma compra, ela não é linear mais, ela é um labirinto, né, gigantesco de N voltas ali. Então, talvez a gente entender que alguns pratos a gente vai girar, outros a gente vai sim pausar e tá tudo bem, né? A gente encarar isso, né? E saber se posicionar perante a essas escolhas, né? Porque eu acho que tem muita gente que acaba não conseguindo dizer não, porque não depois não consegue sustentar isso, não Pois é. consegue, né, se posicionar isso, falar, não, eu disse não e eu consigo sustentar esse não. Então, É. acho que é bem esse ponto, né, Ana? Eu acho ótimo essas pistas práticas, e a ideia aqui é trazer reflexões profundas, mas também voltar para a terra firme, né? E falar assim, ah, legal, essa discussão é muito interessante e tal, mas o como. Eu acho que a liderança está necessitada de ter uma Ariadne que vai dar um fio para ele e falar assim, ó, você vai entrar lá no labirinto, mas você está com o meu fio aqui, você vai voltar e vai sair do labirinto sã e salvo, vamos dizer assim, né? Esse jargão que você trouxe, Aline, eu acho muito interessante, os jargões das empresas, né? Não, porque a gente tem que girar todos os pratinhos, né? É, como que a gente tem que girar todos os pratinhos? A gente, primeiro, não está num circo. Segundo, nós não somos malabaristas, né? Então, estão exigindo, metaforicamente, da gente habilidades que nem são nossas, né? Então, mas assim, eu vejo que, assim, muitas vezes a liderança ainda terceiriza todo esse contexto dela do estado em que ela se encontra, principalmente os veteranos, né? Os veteranos e os jovens também estão sofrendo, cada um no seu extremo, né? Um sofre de apatia, de burnout, às vezes até um estado depressivo, e o outro sofre de ansiedade, né? Então, os dois estão ali nos extremos. Mas eu vejo a gente atribuindo a empresa, atribuindo, gente, olha só, a esquizofrenia, a um CNPJ a responsabilidade do nosso Estado, né? Do nosso Estado, seja ele no extremo da apatia, seja ele no extremo da ansiedade, né? Ou seja, essa sensação de vazio que às vezes paira na cabeça da liderança. E não é aqui dizer que a empresa é a santa do contexto, né? Ela tem sim que repensar o seu modelo, repensar o seu ritmo, repensar a sua cultura urgentemente, porque ela tem um papel social muito, muito, muito importante, né? Porém, esses estados das pessoas que compõem essa microsociedade que é a empresa não pode ser delegada só para a empresa e colocar o líder num estado de inércia. Então, assim, a empresa é assim, porque a culpa é da empresa, né? A escolha de viver neste contexto, do como viver neste contexto, é do líder, é da pessoa, entendeu? Então, assim, eu não acredito em grandes
transformações, né, revoluções. Eu acredito que para mudar, e eu vejo muito isso no nosso modelo de atuação de mentoria, né, Aline, com líderes, é feito de pequenas mudanças. Não são fórmulas prontas que vão fazer com que o líder viva melhor dentro do contexto que ele mesmo escolheu estar, né? Mas eu chamo de pequenos gestos possíveis dentro da rotina da liderança, que é bem isso que você trouxe. Pausar 5 minutos antes de entrar numa reunião difícil, né? Entender que a gente não é uma máquina de resultado, né? Então, a gente vai sim precisar desaprender, isso é o nosso mantra, né, Aline? Dentro da Doia, que é a nossa consultoria, desaprender para aprender, deixar essa carga para trás de um modelo antigo, que não cabe mais, para aprender coisas novas que fazem sentido nesse modelo de mundo, né? Essa semana eu li uma matéria que a chamada era assim: a flexibilidade é a nova estabilidade. E é bem isso, né? Antes a gente buscava uma carreira estável, ficava a carreira inteira dentro de uma instituição, era uma coisa linear, com metas mais fixas, né? Tinha uma previsibilidade, né? Eu trabalho muito com planejamento estratégico. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com estratégia, a gente desenhava modelos, né, de planejamento estratégico com um olhar para 5 anos, para 10 anos. Hoje a gente não consegue fazer um planejamento estratégico para 3 meses, né? Então, a única estabilidade possível nesse contexto de mundo é a flexibilidade. Mas acho que é isso, né, Aline? Já deu muito pano para manga esses assuntos que nós trouxemos aqui hoje, né? Então, vamos caminhar aí para o nosso fechamento. É isso aí, Ana. Muita coisa legal tá por vir, né, pessoal? E um ponto que eu acho que é muito importante também da gente falar sobre a flexibilidade, eu acho que já é um insight bacana aí para todo mundo, para todos nós, o quanto, inclusive, né, vai exigir da gente realmente essa flexibilidade de não ter mais excesso, tirar esse excesso, tirar todo esse ruído, para a gente entender o que agora a gente precisa aprender, né? Porque com a inteligência artificial, gente, a gente vai ter muita gente que não vai entender o que vai acontecer depois de 2027. Gente, 2027 está aí. O ano Sim. de 2025 passou, né? Já estamos em setembro, estamos indo para 2026. E agora né, estou fazendo a formação de arquiteta de solução de negócios com inteligência artificial. A gente vê isso muito claro, as estruturas das empresas vão mudar radicalmente, porque não faz mais sentido algumas coisas, né? A gente vai ter que saber aprender a trabalhar agora com uma máquina, né? Uma máquina que aprende sozinha, uma inteligência artificial ali do lado. Como é que vai ser isso, né? Se a gente também não se preparar para tudo isso que a gente falou nesse podcast, né? Da flexibilidade, de um trabalho mais interessante, da gente saber se comunicar melhor, da gente se conectar agora, porque a questão é a gente agora se conectar mais, a gente ter tempo mais de se conectar com as pessoas, né? Por isso que está vindo a inteligência artificial, para que a gente tenha mais tempo de fazer aquilo que a gente realmente quer fazer dentro das empresas, né? Não a parte mais tanto repetitiva, que torna aquela rotina cansativa. E hoje, inclusive, eu estava levando as crianças, né? Não sei para quem não sabe, eu agora voltei para Portugal, né? Eu vivo me movimentando, né? Eu sou uma pessoa bem cigana, assim, então, para mim, a flexibilidade é uma coisa muito enraizada da minha essência, né? Eu gosto de mudanças, e inclusive eu estava no metro, né? Hoje eu levo meus filhos de metro aqui, é muito bom, não é um metrô igual ao de São Paulo, tá? E aí eu até reparei que tinha uma pessoa sentada, uma moça, uma mulher, com um livro na mão chamado A Sociedade do Cansaço, né, que é de um filósofo chinês, e é um livro muito bom, inclusive recomendo, né, que em resumo, o que ele fala, né, Ana? A sociedade do cansaço é aquela em que a gente acaba se autoexplorando em nome da performance, né? Até perdemos esse contato que é o sentido da vida plena. E como a gente está muito na busca de alta performance,
a gente se desconecta muito com o real sentido, né, das coisas. E tem uma frase dele que me impacta muito, que é o quê? O maior inimigo hoje não é o externo, é a nossa própria exigência sem fim. Então, é uma reflexão que deixamos aqui para você hoje. A exaustão que, né, você sente talvez não venha desse excesso do trabalho, mas sim de um conflito, né, com você mesmo. Pensa o que na sua rotina poderia ser uma pequena mudança com grande impacto para o seu equilíbrio. Então, fique com essa frase, né? Ou seja, dentro da tua rotina, o que de pequena mudança você pode fazer que vai ter um grande impacto nesse seu equilíbrio, né? E se para você essa conversa foi só né, o começo desse fio da meada, a melhor forma de nos apoiar é compartilhando esse episódio com quem realmente precisa também ouvir essa mensagem, né, chegar até outras pessoas. E para não perder nenhum capítulo, eu sugiro que você siga o Fio de Ariadne no Spotify ou em outros, né, players aí de podcast preferido e acompanhe também os nossos perfis da Doia, o nosso YouTube, os perfis da Ana, o meu perfil também. A gente está com o canal super aberto, né? Quem quiser mandar uma mensagem, a gente vai ter um imenso carinho de responder também. E na próxima semana nós vamos puxar um fio ainda mais polêmico. Então, eu convido que você não perca por nada esse próximo capítulo e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau!